A ideia de Marx permaneceu ainda desconhecida. A Revolução na Rússia, primeiro lugar aonde se concretizou, não seguiu os padrões queridos pelo Marx. Não foi fruto de um operariado que se revoltou contra a burguesia, mas foi um golpe militar que se aproveitou da fraqueza do regime do czar. Na sequência, tampouco se manteve por isso, mas por um golpe de Estado operado por Lenin, visto que aquele esquema estava prestes a ruir. Nos outros lugares do mundo, a revolução se dava por força, não da militância de operários, mas sim pela imposição de alguns que usurpavam o poder militar e iam goela abaixo, impondo a dita igualdade. Algo estava errado. E as grandes mentes do Partido Comunista começaram a pensar. E foram aos textos originais de Marx e começaram a redescobrir o Marx que eles desconheciam. O primeiro a fazê-lo foi um filósofo importante do movimento marxista, Karl Korsch, que em 1923 pronunciou um discurso no Congresso da Terceira Internacional chamado Marxismo e Filosofia. Nele, mostrava como as ideias de Marx estavam sendo mal entendidas, pois pensava-se que, uma vez derrubando-se a estrutura econômica, a superestrutura ideológica cairia por si mesma. Neste discurso, Karl Korsch mostra que a estrutura ideológica, a superestrutura, possui uma subsistência própria. E se a revolução não entrar por ela, ela não entrará por lugar nenhum. É preciso mudar a ideologia, é preciso transformar a superestrutura por dentro. A partir de então, começaram-se a produzir estudos nesta direção. Max Horkheimer, o fundador da Escola de Frankfurt, produziu um ensaio chamado Autoridade e Família, no qual ele mostrava que a ideia de autoridade surge no interior da família. E, portanto, se nós quisermos reverter a autoridade tal como ela está construída, para subverter a estrutura a fim de que se possa inserir uma nova outra, nós precisamos acabar com a ideia de autoridade tal como ela é ensinada pela família. Portanto, nós precisamos mexer na estrutura familiar. Tais ideias, obviamente, estavam de modo muito embrionário presente em tais textos. Eles ainda não haviam dado à luz a ideia de que a revolução sexual era, na verdade, a verdadeira revolução, segundo as últimas ideias de Marx. Foi no interior do Partido Comunista que algumas mulheres destacaram-se pela intuição de que seria necessário fazer a revolução em chave de revolução sexual. A primeira delas foi Kate Millett, que na década de 70 escreveu uma tese doutoral na qual apresentava a urgência de que, de fato, se fizesse a revolução sexual como base da revolução. Sua tese chama-se Política Sexual. Ali, ela compõe uma espécie de manifesto feminista, que se pensava como a verdadeira essência da verdadeira revolução, a alma mesma daquilo que os revolucionários socialistas queriam, mas que estavam fazendo apenas pelo viés político e econômico. Todavia, o texto de Kate Millett ainda continuava sendo uma obra, digamos, manifesto, sem grandes contornos filosóficos e profundamente ideológicos. Quem fará a transposição do manifesto para o programa ideológico será uma
feminista da mesma época, chamada Shulamit Firestone. Esta sim é uma hábil ideóloga. Em seu texto, chamado Dialética dos Sexos, Shulamit Firestone propõe todo um ideal político, no qual ela vai, aos poucos, desdobrando, como quem vai desfiando um novelo de lã, qual seria a nova sociedade reconstruída de acordo com o modelo socialista em base da evolução sexual. Eu cito o texto da Shulamit Firestone pela importância que o mesmo tem. Penso que nada pode substituir a força de suas palavras, dada a evidência com a qual ela apresenta todo o seu argumento. Ela diz, na conclusão do seu trabalho: eis aqui algumas sugestões do modelo alternativo. Número 1. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis. Notem, ela está falando a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva. A maternidade para ela é uma tirania. Continuo. Tirá-las dessa tirania por todos os meios disponíveis. E a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Ou seja, não é apenas a mulher que vai gerar filhos, nós vamos fazer as pessoas gerarem filhos por outros meios. E também educá-los por outros meios. Estamos falando, continua, de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, que é a família. Ameaçar a família. Segundo, a autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla. Texto da Shulamit Firestone. Eu não estou inventando nada. Contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Os senhores estão entendendo? Eu não sei se eu precisaria encenar este texto, mas me parece que ele é tão claro e contundente que a sua leitura já seria suficiente para escandalizar até mesmo as feministas, a turma do movimento LGBTTTI. Contudo, nós a destruiremos mais ainda. Continua ela, número 3. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. Eu estou lendo. Abaixo a escola. Por quê? Eu preciso destruir a escola? Ou, se não, transformar a escola num lugar onde todo mundo frequenta, todo mundo vai, todo mundo passeia. É óbvio. Porque se desde a infância a criança for confrontada com modelos confusos e contraditórios,
a sua mente não terá unidade de fim e coerência de sentido. Então eu preciso confundir e bagunçar a cabeça das crianças logo quando são pequenas, o quanto mais possível. Continua o contexto dela. E se as distinções culturais entre homens e mulheres, vejam bem, distinções culturais entre homens e mulheres, não são biológicas, físicas, psicofísicas, são culturais. E entre adultos e crianças, ou seja, não existe adulto e criança, também são estas distinções culturais. Adulto e criança é igual, a igualdade socialista chega a isso. Criança e adulto são iguais, ou seja, a distinção é cultural, não é óbvia. Se estas distinções forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Chegaremos assim à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem, mulheres e crianças, como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente diversa. Notem, um pouco mais abaixo ela diz: se isso tudo cair por terra, o que impedirá uma mãe de ter relações sexuais com seu próprio filho? O tabu do incesto, diz ela, terá desaparecido e perdido a sua função. Ela chega a esse ponto. Leiam o texto, melhor do que qualquer coisa é ler o texto da própria autora.